Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e mais um dia 6 de abril de 2021, estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado e sobre tudo que pode movimentar o mercado no campo político, econômico e corporativo no dia de hoje. Desculpa, eu tô com a voz um pouquinho rouca, né? Como já deu para perceber, mas vamos continuar aqui o nosso Morning Call, que é diário, todos os dias a partir das 5h50 da manhã. Nós estamos aqui para falar sobre tudo isso. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e entre em um dos nossos grupos ali de WhatsApp para receber o material em PDF que nós divulgamos todos os dias antes das 7 horas da manhã, com todo esse resumo que nós falamos aqui, inclusive com algumas informações mais detalhadas, e você pode acessar isso a qualquer momento do seu dia. Olhando então aí para o fechamento de ontem, dia 5, né, após feriado prolongado de Páscoa, o mercado teve inclusive aí boa parte das economias fechadas ainda por conta do feriado na segunda-feira em alguns países, e o índice Ibovespa aí teve uma alta de quase 2%, com reflexo das bolsas americanas, que foram as principais bolsas que estiveram em movimentação no dia de ontem. O principal detalhe que fez com que as bolsas norte-americanas subissem bastante, renovassem recordes de S&P 500 e Dow Jones no dia de ontem, foi a geração de quase 1 milhão de novos empregos divulgados lá no payroll de ontem, lá nos Estados Unidos, né? Que veio bem acima da média ou da expectativa que os especialistas encontravam. Automaticamente trouxe mais confiança aos investidores, trazendo também toda a realidade do plano Biden aí de investimento em infraestrutura, que pode aí ter uma retomada diferenciada, e aí principalmente essa retomada de empregos que já acontece nesse primeiro momento lá nos Estados Unidos. Trazendo para o mercado nacional, os investidores continuam de olho no orçamento de 2021, que é um imbróglio que nós já falamos aqui pela terceira semana consecutiva. O ministro Paulo Guedes disse que Bolsonaro e a equipe econômica estão trabalhando para mudanças no orçamento, e inclusive no noticiário foi vinculado a informação de que houveram várias reuniões no final de semana e no feriado para tentar encontrar um acordo, chegar a um acordo para qual seria a sanção que o presidente Jair Bolsonaro iria fazer sobre o orçamento aprovado pelos parlamentares. Lembrando que, da forma como foi apresentado, segundo alguns especialistas, não haveria possibilidade de cumprir o orçamento, e automaticamente aí o próprio Jair Bolsonaro teria que talvez até entrar em um processo de impeachment, como aconteceu com o ex-presidente Dilma Rousseff, por conta aí de pedaladas fiscais e não cumprimento da, do orçamento para 2021. Ainda no dia de ontem, no caso, tivemos divulgação do relatório Focus, uma nova redução ali na mediana para o PIB de 2021, um novo aumento no IGPM, dólar, e manutenção das perspectivas para IPCA e Selic. Com tudo que aconteceu aí nas últimas semanas, interessante sempre esse relatório aí, que apesar de trazer esse aumento do IGPM e queda em relação ao PIB, traz uma manutenção de perspectivas de Selic e IPCA para o final de 2021. No radar dos investidores ainda continua aí os casos de coronavírus, que tem aumentado bastante, e a intervenção do governo nas estatais, como é o caso do Banco do Brasil, aonde no final de semana nós tivemos aí o presidente do Conselho do Banco do Brasil fazendo duras críticas, né, em sua carta de renúncia ao cargo, a forma como o presidente Jair Bolsonaro tem levado aí, infelizmente, a as estatais, e essa interferência que aconteceu em Petrobras e também acontece no Banco do Brasil. Com isso, também podemos colocar no radar aí o risco fiscal, que está diretamente relacionado ao orçamento de 2021, e obviamente o aumento da dívida pública, que
também se dá por conta da necessidade desse aumento da taxa Selic. Há um estudo, inclusive, que ele mostra que a cada 1% de aumento, né, na taxa Selic, nós aumentamos em 100 milhões a dívida pública por conta daquilo que o governo já emitiu de dívida pública e aquilo que tem para pagar, além do que será emitido ainda por conta desse aumento na taxa Selic. Olhando agora para números especificamente, fechamento de ontem, dia 5, Ibovespa teve uma alta de 1,97%, fechando a 117.518 pontos. O dólar caiu 0,62 aqui no Brasil, fechando a R$ 5,67. O índice Nasdaq da Bolsa de Tecnologia norte-americana teve alta de 1,67%, chegando a 13.705 pontos. S&P 500 renovando nova alta, nova máxima, chegando a 4.077 pontos, fechou ontem com alta de 1,44%, e Dow Jones alta de 1,13%, também renovando recordes aí de máxima, chegando a 33.527 pontos. Olhando aí para o cenário da Europa, o euro teve uma queda de 0,17% no dia de ontem, fechando a R$ 6,68. E nós tivemos aí no mercado europeu a maioria das bolsas fechadas por conta do feriado, como nós já falávamos ontem. Então, Alemanha, França, Reino Unido, todos os mercados fechados, então não há nenhuma alteração em relação ao fechamento de quinta-feira. Na Ásia, nós tivemos aí por conta do feriado na China também nenhuma mudança, e o Japão ontem teve uma leve oscilação, fechando aí a 30.089 pontos, uma alta de 0,79%. Olhando aí para o cenário de criptomoedas, o Bitcoin teve uma alta de 1,13% e o Ethereum alta de 1,75% no dia de ontem. As negociações de petróleo futuro sofreram bastante aí por conta do aumento de medidas restritivas, e em geral houve grande queda aí na negociação de petróleo futuro, onde o Brent fechou a $62,25 o barril, e o WTI perdeu os R$ 60 novamente, fechando aí a $58,79 no dia de ontem. O índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, ele teve uma oscilação positiva no dia de ontem de 3,35%, fechando a 17,91 pontos. Lembrando que esse índice, quanto maior também é o índice de volatilidade, maior é o risco inerente ao mercado de ações norte-americano, e isso sofre um impacto aí para o mundo inteiro. Os metais, nós temos aí o fechamento do ouro futuro no dia de ontem a $1.729,05 a onça, o alumínio futuro a $2.230,50 a tonelada, e o ferro refinado caindo aí a $163,89, fechamento do dia 5/4 de 2021. Olhando aí para as principais altas do índice Ibovespa, nós temos IDUX 3, alta de 8,67% no dia de ontem, chegando aí a R$ 28,95. HGTX, que é loja Zering, alta de 6,99% a R$ 16,98. Vale foi uma das grandes responsáveis aí pela alta do índice Ibovespa no dia de ontem, principalmente pelo peso em que a companhia tem dentro do índice, e ontem com o anúncio de recompra de ADRs. ADRs, só relembrando, são títulos da Vale negociadas lá nos Estados Unidos, né? American Depositary Receiver. A informação de recompra desses títulos por parte da Vale deu grande confiança ao mercado, e essa alta aí de 6% no dia de ontem, fechando então Vale a R$ 103,39. Cogna também teve uma alta de quase 6% no dia de ontem, fechando a R$ 4,07, e Bradespar alta de 5,61%, BRAP 4, né? Fechando ontem a R$ 67.
Olhando aí para as principais baixas no índice, nós temos CEMIG com queda de 2,03, fechando ontem a R$ 12,51. Marfrig fechando ontem a R$ 17,52, uma queda de 1,95%. Qualicorp Qual3 fechando com queda de 1,27%, R$ 28,64. TIM, né, a Telefônica tinha uma alta de 1,12, uma queda, perdão, de 1,12% no dia de ontem, R$ 12,33. E fechando, nós temos Copel 6, CPLE 6, queda de 0,78% a R$ 6,31. Hoje, a agenda econômica brasileira, nós podemos aí ficar de olho na divulgação do PMI composto e do PMI de serviços aqui no Brasil. Principalmente o PMI de serviços deve trazer aí uma luz frente à recuperação econômica, principalmente porque os serviços no Brasil foram aqueles que tiveram maior impacto por conta da pandemia. Já olhando o cenário internacional, hoje nós podemos ficar de olho no licenciamento de veículos no Reino Unido, que apesar de não ser tão forte a aquisição de veículos, a paixão por veículos no Reino Unido também impacta diretamente aí na retomada econômica. Hoje podemos ficar de olho também na confiança do investidor e divulgação do índice de desemprego lá na zona do euro. Também hoje nós temos aí divulgação da perspectiva energética de curto prazo nos Estados Unidos. Esse índice ele é divulgado mensalmente e se analisa aí a demanda e oferta de todos os combustíveis de modo geral para Estados Unidos e alguns países do mundo. E hoje nós temos também divulgação do estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos, que pode automaticamente afetar também o preço das commodities, como é o caso do petróleo. Olhando um pouquinho aí para o cenário político, que sempre temos bastante assunto aqui no nosso Morning Call, que esperar do mercado hoje, em pesquisa aí da XP e do Instituto IPEST, o ex-presidente Lula, pela primeira vez, fica à frente de Bolsonaro em uma pesquisa direta. Existe a pesquisa indireta, onde também foi feito e houve um avanço, aparece praticamente um empate técnico entre os dois candidatos, Bolsonaro aí com 51%, perdão, com 25% e Lula com 21%. E na pesquisa direta, que é quando são perguntados possíveis cenários, pela primeira vez desde 2019, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele aparece à frente nas pesquisas. Obviamente ainda é um empate técnico, mas ele aparece na frente das pesquisas em relação a Jair Bolsonaro, seguidos aí por uma possibilidade do ex-ministro Sérgio Moro, né, que também é colocado aí como um possível candidato ou pré-candidato nessa lista. Um dos motivos que nós temos ali automaticamente para essa mudança de cenário é a desaprovação do governo Bolsonaro por conta da pandemia, que chegou aos 60% no dia de ontem, né? E 48% das pessoas entrevistadas também acham o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, o que acaba impactando diretamente nessa pesquisa. E óbvio, muita coisa pode acontecer ainda até as eleições de 2022. O governo e o Congresso costuram diversas alianças, né? Principalmente aí para a retomada de economia, para o Brasil não parar, como foi o caso de Jair Bolsonaro negociando lá com os caminhoneiros para evitar a greve geral. E com isso a vacinação passou a ter um viés totalmente negocial. Inicialmente existia todo um cronograma de vacinas que levava em conta aí idade das pessoas e pessoas com comorbidades, e muita coisa tem mudado principalmente para atender a essas alianças aí do governo com diversos setores, com diversas classes. O ministro Paulo Guedes, em entrevista no dia de ontem, ele negou que haja qualquer atrito dele com o Congresso por conta aí do orçamento de 2021. Contudo, o presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, da Câmara não, do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a equipe econômica sabia de todos os detalhes, participou
ativamente da formação do orçamento e mudou o discurso após a aprovação. Ou seja, é um imbróglio que ainda permanece e com certeza deve movimentar o mercado no dia de hoje. Ontem nós falávamos aqui da cobrança por parte dos prefeitos de várias cidades no Brasil sobre a medida que Luiz Fux permitiu aí a retomada dos cultos, né, em igrejas, e ontem o outro membro do STF, o Gilmar Mendes, proibiu então os cultos e agora isso vai para a votação da bancada, ou seja, todo mundo vai ter que votar para definir sobre essa possível retomada ou não dos cultos em igrejas e denominações religiosas no Brasil inteiro. O pré-candidato, né, Ciro Gomes, lembrando que ontem nós falávamos aqui que o PDT, não necessariamente Ciro Gomes, mas o PDT falava aí em uma possível abertura de mão da candidatura de Ciro Gomes para uma aliança, evitando assim a polarização Lula-Bolsonaro, esquerda e direita, mas o Ciro Gomes, em discurso no dia de ontem, apoia algumas situações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse de forma bem clara que o ex-presidente deve seguir o exemplo da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e na próxima eleição sairei candidato a vice-presidente, fazendo parte aí de uma coligação, quem sabe até mesmo com o próprio Ciro Gomes, que já tem algum tempo aí pleiteado o cargo de presidente do Brasil. Olhando um pouquinho para a economia, o Brasil superou, infelizmente, 13 milhões de casos de Covid-19, e aí cada vez se torna mais necessário aí, algumas medidas restritivas, principalmente porque a média de mortes, como nós falamos ontem, já ultrapassou as 3 mil mortes nos últimos 7 dias. A China criou a sua moeda digital, a própria moeda digital, foi a primeira nação, o primeiro governo a criar uma criptomoeda. Isso pode, obviamente, aí levar outros governos a fazer o mesmo e aí automaticamente haver um volume maior de negociações de criptomoedas, podendo haver maior oscilação nesse mercado. Falando ainda em cenário de economia, as dívidas de igrejas com o INSS e o imposto de renda chegam a quase 2 bilhões de reais. E aí vem um grande detalhe, principalmente aí porque foi perdoado recentemente aí dívidas de instituições de igrejas que têm algumas imunidades em relação à União. Esse perdão de dívidas ele acompanha aí desde imposto como o INSS e também imposto que teoricamente já foi descontado de funcionários dessas empresas, né, dessas denominações, dessas igrejas, como imposto de renda que foi descontado e não repassado ao governo. Com isso aí chega a 1,9 bilhões o valor de débitos inscritos na dívida ativa da União e, obviamente, isso impacta diretamente na questão de arrecadação que o país tem. Janet Yellen, né, que é a secretária do Tesouro lá nos Estados Unidos, já foi presidente do Fed, do Federal Reserve, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos também. Ela declarou aí no dia de ontem que está negociando com o G20 um imposto corporativo mínimo global. A ideia dela, obviamente, aí por conta de tudo que tem acontecido e o pacote de estímulos do Joe Biden, né? São 3 trilhões aí nos próximos 8 anos. Ele necessita de uma contrapartida e uma dessas contrapartidas ela é o aumento de impostos para empresas, saindo aí de 21 para 28, 29%, e obviamente ela teme que muitas empresas deixem então os Estados Unidos por conta desse aumento de impostos e migrem para outros países. Com isso, ela conversa com o G20 para que haja uma alíquota mínima de imposto corporativo global, para assim mesmo segurar essas empresas, não permitir que elas saiam aí dos Estados Unidos. Os gastos dos parlamentares no Brasil extrapola qualquer limite, né? E isso já possui raízes históricas. Acho bem interessante aqui, é um comentário
pertinente e vale a pena aí vocês que se interessam. No Brasil nós temos um gasto muito grande e no site Infomoney tem uma matéria do dia de ontem com o título "A mamata segue tão viva quanto sempre esteve", e faz um comparativo direto aí com aquilo que nós já nos espantamos aqui, e vale a pena ressaltar o que acontece em alguns países do mundo. Uma das notícias, por exemplo, é de que o esposo da da chanceler alemã Angela Merkel ter viajado em uma companhia aérea de baixo custo para encontrá-la lá na cidade de Nápoles para passarem o feriado de Páscoa, e ela chegando aí algumas horas antes, porque foi aí com o jatinho próprio, né, do governo, e obviamente aí saiu do bolso do Joachim Sauer, que é o esposo de Angela Merkel, e ninguém na Alemanha se espanta com isso, até mesmo porque lá, para qualquer pessoa, no caso para o esposo dela, viajar junto com ela na aeronave, ele tem que pagar 10 vezes o valor de uma passagem. A mesma coisa acontece aí, por exemplo, lá nos Estados Unidos, aonde o ex-presidente Bill Clinton, por exemplo, declarou lá em 2018 que quando ele terminou o mandato dele de 8 anos, ele devia cerca de 16 milhões à Casa Branca. Essas despesas aí, elas vêm aí da questão de chefe de cozinha e diversas outras situações. Enquanto isso, no Brasil, nós temos aí um exemplo que em 2019, por exemplo, Rodrigo Maia viajou com jatinhos da FAB 250 vezes. Outra situação que ele levou cerca de 2.300 convidados de carona, contando todas essas 250 viagens. E uma série de outros casos aí, mostrando o caso do atual presidente Jair Bolsonaro, da ex-presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Lula, que tem gastos exorbitantes, inclusive aí nas suas férias pessoais, né? Um outro exemplo aí no Rio de Janeiro aí que se usava o helicóptero para ir buscar a babá e os cachorros do prefeito e governador, e isso causa um rombo gigantesco aos cofres públicos, e automaticamente aí temos essa realidade hoje. Então vale a pena para quem se interessa um pouco mais, essa é uma manchete aí que está no site Infomoney, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link depois, que realmente é algo que nós precisamos rever rapidamente no Brasil, esses gastos dos parlamentares que extrapola realmente todos os limites históricos. Olhando um pouquinho para o cenário corporativo, o novo presidente do Banco do Brasil, em carta, ele se mostrou aí também alinhado com a estratégia de Bolsonaro, mas ele ressalta ali que ele vai trabalhar muito forte no crescimento da instituição Banco do Brasil, na redução de custos, mas que ele é completamente contrário à privatização. Ele, que é funcionário de carreira desde 1988, se diz contrário à privatização da instituição. Falando ainda em privatização, existe um estudo aí para a desestatização e o desinvestimento e uma futura privatização do Porto de Santos, mas agora deve ter uma maior rigidez regulatória para não deixar que que haja, para ver quem que vai ser o controlador do Porto de Santos. A empresa LG, ela anunciou o fechamento da sua linha de telefones, né? E automaticamente anuncia fechamento de fábricas. No Brasil, uma das fábricas aí que tinha 400 funcionários, provavelmente os 400 funcionários serão desligados, inclusive os sindicatos já planejam uma questão de greve por conta aí dessa demissão de 400 funcionários, e o Procon já notificou e tem até o dia 9 desse mês a LG para se pronunciar relativo às assistências técnicas para as pessoas que já têm telefones da empresa, aonde num primeiro momento a LG disse que iria reduzir a quantidade de assistências técnicas disponíveis no país. Então aguardamos aí que essa notificação do Procon tem prazo aí para que a LG se manifeste até sexta-feira, dia 9. A Marfrig, empresa aí do setor de carnes, a maior exportadora brasileira de carne processada, né, hambúrgueres principalmente,
ela teve recorde de lucros aí no último ano, principalmente aí por conta de aumento de dólar, e ela tem a sua receita basicamente vinculada a dólar, enquanto a despesa ela é muito mais vinculada a reais. E agora, após uma década, praticamente, ela volta a pagar dividendos. Então, se você tem ações da Marfrig, em breve aí fique de olho que vai pingar um dinheirinho lá na sua conta. A Calunga estuda aí, já contratou inclusive algumas instituições, bancos de investimento, corretoras, para fazer um estudo e possível IPO, abertura de capital na Bolsa de Valores. O conselho da Oi, a Oi que apresentou aí no quarto trimestre de 2020 uma recuperação, ou seja, lucro em relação ao prejuízo que tinha anteriormente. Agora o conselho de administração da Oi pede pagamento aí da remuneração deles retroativo, então também aí deve sair um dinheirinho também da conta da Oi. Hoje um dia aí com muita movimentação, retomada aí dos mercados globais após o feriadão. E olhando um pouquinho aí para esse cenário, então, nós temos nesse momento 6h17 da manhã. A China fechou às 5h30 da manhã ali com queda de quase 0,30%. E olhando nesse momento aí, nós temos uma queda nas ações dos Estados Unidos, possivelmente aí após esses recordes, uma realização de resultados, podendo mudar no decorrer do dia, mas nesse momento nós temos Dow Jones caindo 0,10, S&P 500 caindo 0,20 e Nasdaq caindo praticamente 0,30. No Japão, nós tivemos aí a bolsa japonesa fechando com queda de 1,30% e a Europa novamente em alta, refletindo principalmente nesse momento a alta de ontem das ações norte-americanas. E óbvio, como o mercado europeu estava fechado no dia de ontem, esse reflexo acaba ocorrendo no dia de hoje, dia 6 de abril. Nesse momento o DAX na Alemanha sobe 0,90, o CAC na França sobe quase 0,60 e no Reino Unido nós temos uma alta de quase 1,20% nesse momento, nesse horário da manhã. Provavelmente teremos um dia com um pouco mais de oscilação do que tivemos no dia de ontem, principalmente por um maior volume de negócios acontecendo no mundo. O Brasil pode seguir o mercado internacional. Normalmente o Brasil segue muito mais o alinhamento das bolsas norte-americanas, mas o mercado sempre é soberano e muita coisa pode acontecer no decorrer do dia. De qualquer forma, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por estar conosco ao vivo ou assistindo posteriormente gravado. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e entra em um dos nossos grupos para receber todo esse material antes das 7 horas da manhã. Um abraço, bom dia, bons negócios, tchau, tchau!